A pena privativa de liberdade, ela é cumprida, executada de forma progressiva. O apenado sai de um regime mais grave e progride para o regime menos grave, né? Pode ocorrer também uma regressão do menos grave para o mais grave. Mas, enfim, a progressão, ela exige que o apenado tenha uma boa conduta carcerária, né? E também o cumprimento de um certo percentual da pena. A regra é 1/6 da pena, no caso de condenado por crime comum, e 2/5 ou 3/5 no condenado por crime hediondo ou equiparado. Entretanto, desde janeiro de 2020, quando entrou em vigor a chamada Lei Anticrime, esse percentual tem uma modificação. Agora, no caso do condenado por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, a lei vai exigir apenas o cumprimento de 16%, o que é um pouco menos que 1/6 da pena. No caso do apenado ser reincidente nesse tipo de crime cometido sem violência ou grave ameaça, o percentual passa a ser 20%. Se o apenado for primário e o crime foi cometido com violência ou grave ameaça, o percentual será então de 25% e de 30% se ele for reincidente nessa espécie de crime. Os crimes hediondos continuam 40%, que é o mesmo 2/5, ou 60%, que significa 3/5, no caso de reincidente na prática de crime hediondo. Alguns percentuais novos também foram criados, fixando 50% da pena se o condenado, né, se tratar de uma pena pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte da vítima. Ou então, no caso do condenado por exercer o comando de organização criminosa, ou a condenação foi pelo crime de constituição de milícia privada. Por fim, a lei também fixa 70% da pena no caso do reincidente na prática de crime hediondo. Esses percentuais que a lei anticrimes ela trouxe, né, em regra para punir mais severamente ou para dificultar a progressão de regime dos autores de certos tipos de crimes, ele, na verdade, terminou ou poderá terminar beneficiando alguns apenados. O Superior Tribunal de Justiça parece que está caminhando para a ideia de que essa reincidência considerada como eu disse, em razão da péssima redação dessa lei, essa reincidência passa a ser específica, ou seja, só vai se exigir os 60%, os 3/5, né, em que no caso do sujeito, o apenado, ele tenha ambas as condenações, ou mais de uma das suas condenações, seja por crime hediondo ou equiparado. São alterações que ocorrem a partir de 2020 e que beneficiam quem for condenado depois dessa lei, né? E que também ela tem um outro detalhe interessante: se o sujeito tem uma condenação posterior e o anterior, né? Qual lei vai ser considerada? A lei velha ou a lei nova? Bom, vai depender se vai ser beneficiado ou não. O que não pode de forma nenhuma é fazer uma lei Frankenstein, é juntar pedaços de uma lei com um pedaço da outra, né? Fique ligado.